Você está no melhor lugar que você pode estar para aprender sobre direção de pessoas, dentro do poder da autoria. Ponto. Não tem... Eu desconheço. Se existe, me apresenta. Tá? Desconheço alguém que fala há tanto tempo, com tanta didática, e ensinou tantas pessoas a dirigirem pessoas nesse nosso paizão aí. Então, você está no lugar certo. Primeira coisa, só que para você evitar o nervosismo, não é o problema a direção de pessoas, é um problema antes. E eu gosto de dividir. A minha didática é assim, dividir as coisas para resolver elas. Se você tem um problema matemático complexo, eu aprendi na matemática, não lembro bem como é que é, mas era para dividir as paradas. Primeiro você soma, depois você... Tem umas paradas que tem que fazer, tem uma ordem certa para resolver o problema. Na fotografia é a mesma coisa. Então, a primeira coisa que vai ter que resolver é o posicionamento, quando você vai começar a dirigir. Só que, ainda antes de começar a dirigir, tem umas outras coisas, que é aquela ordem da pirâmide que você deve ter visto. Então, primeiro, luz, você ajustar a luz, você ajustar a composição, e aí você ajustar o posicionamento. E tá aqui o nervosismo, tá? Por quê? Quando você começa a ficar nervoso, começa a faltar ideias para posicionar as pessoas, certo? A gente não sabe, a pessoa diz assim, onde é que eu boto a mão? Para onde eu olho? Aí você fica, motherfucker, não sei também. E aí bate o nervoso. E aí, quando bate o nervoso, a partir dali, tudo que você vai fazer, desandou a maionese, porque você está nervoso. É que nem na prova de escola, sabe? Você chega lá, você sabe o conteúdo, aí a professora bota lá a pressão, você tem 30 minutos para responder, você, ai meu Deus do céu, aí começa a ficar nervoso, parece que a gente esquece de tudo, é o famoso branco, tá? Uma forma de você eliminar isso é ter um guia de poses. É você ter um passo a passo com ideias. Para quê? Para você... Sabe o que é o guia de poses? Só entre a gente. É a cola. Você colou quando criança na escola? Cara, não vou mentir já. Já, eu também. Se eu não tivesse colado, eu não tinha passado, tá? Então, eu já colei. E sabe o quê? Eu percebi que muitas das vezes que eu colei, eu não usei a cola. Era simplesmente eu sentava em casa e escrevia a minha cola ou no meu braço, ou em algum lugar, ou na classe. Eu não vou ensinar, porque talvez tem pessoas aqui que estão na escola ainda e eu vou estimular elas a colarem. Mas não importa, você faz o que você faz, não tem nada a ver com isso. Mas eu colava. E quando eu faço isso, era muito louco, porque às vezes, muitas das vezes eu nem usava cola. Sabe por que eu não usava cola? Porque eu não ficava nervoso. Por que eu não ficava nervoso? Porque eu sabia que se eu esquecesse, eu tinha cola. Aí, eu ficava tranquilo. E aí, tipo... eu ficava tranquilo, eu não ficava nervoso. Como eu não ficava nervoso, eu não tinha o branco. Como eu não tinha o branco, eu não precisava usar cola. Olha que genial. Seria automático. Exato. Aí, eu aprendi isso com o tempo, e chegou na fotografia e aconteceu a mesma coisa. E aí eu comecei a ensinar isso para os meus alunos. Diferente dos professores que eles dizem, não cole, não pode colar, na fotografia pode. E eu falo, cole, se preocupe em colar, porque na hora, lá na frente do seu cliente, o que você não pode é ficar nervoso. O que você não pode é gaguejar. O que você não pode é ter branco. É melhor você colar na frente do seu cliente e ele olhar e dizer assim, olha, ele se preocupou, ele trouxe ideias, ele trouxe referências. É melhor do que você olhar para ele e dizer, deixa eu ver... pensei... Vamos lá para mim? Dá para perceber que é a mesma coisa que eu tentar te responder uma pergunta e começar a gaguejar aqui. Você vai perceber. Você não percebe? Não tem como... Cara, não tem como fingir. E as pessoas também percebem. E as pessoas percebem isso. Então, primeira coisa, cara, leva uma cola. O problema é que muitas das colas a gente não faz, ou a gente não entende, a gente só copia, e aí tá o problema. Quando eu copiava a cola dos meus colegas, eu não conseguia, na hora do vamos ver, pegar essa cola tão bem. Por quê? Porque como não tinha sido eu que escrevi, eu não sabia exatamente onde estava cada uma das respostas. Então eu tinha que ficar fuçando lá. E não dá certo, sabe? Não dava tão certo. Quando eu escrevia a cola, parece que eu memorizava mais. Então a gente tem que tomar cuidado, porque muitos fotógrafos pegam aquilo que você acabou de falar, vão no Pinterest e
começa a copiar de lá. E aí nós temos um problema. Qual é o problema? A gente pega uma ideia, mas não sabe como a executá-la. Esse é o problema. Tu pega uma ideia, tipo assim, uma expressão muito massa aqui, meio corpo, mas você não faz ideia, porque a foto é só meio corpo, você não faz ideia de como é que tá o resto do corpo dela, dessa menina, por exemplo. Só que o resto do corpo dela faz muita diferença no retrato dela. Cara, é louco, parece papo de louco, mas se você pedir para uma menina abrir as pernas, uma do lado da outra, a forma com que ela vai ficar com o tronco e com a expressão é diferente do que se você pedir para ela ficar uma perna na frente mais para frente, uma perna de trás mais para trás, e inclinando mais para frente, ou inclinando mais para trás. Ou se você pedir para ela sentar. Sentar como? Sentar índiozinho, que nem eu tô sentado aqui, ou sentar com as duas pernas retas, ou sentar com as duas pernas dobradas, ou dobrar as pernas para um lado, ou dobrar... Muda completamente. Então o que acontece? Só que quando a gente vê a foto só de referência, a gente não tá vendo tudo, a gente tá vendo um pequeno pedaço. Ou seja, a gente tá pegando uma cola sem entender muito bem aquela cola. E aí já ajuda, é melhor do que nada, mas ela não é aquela cola massa, legal, que é quando a gente cria cola e não precisa nem usar ela porque a gente memorizou. Verdade. Saca? Então, vamos lá. Esse é o passo. Tá? Esse é o primeiro passo. Então, e depois que você resolveu a luz, a composição e a pose, aí você naturalmente vai ficar mais leve para fazer a direção de pessoas, que é conexão, confiança, comunicação. Entende? Só que essas três coisas, elas não acontecem sem você saber o que pedir para ela. Porque se você não sabe aonde botar ela por causa da luz, você não sabe onde posicionar a pessoa por causa da composição, você não sabe, ou gagueja na hora de dizer a pose para eles, a gente naturalmente já perdeu a confiança, já perdeu a conexão. Então olha como é complexo. Então isso começa um pouco lá atrás. Parece complexo, mas tudo tem passo a passo. Então, direção de pessoas, é isso aí. Você disse que tem facilidade com pessoas, a parte final da direção de pessoas vai dar bom. O problema é a parte inicial, que talvez, na minha opinião, seja até antes da direção, seja no posicionamento. Tá? E eu vou te contar uma parada, tá? Eu ensino isso lá no Poder da Autoria, óbvio, mas eu tenho uma outra parada que é o guia de poses em vídeo. Não sei se você já ouviu falar. Já ouviu falar? Que alguns vídeos que você me mandou e também nas aulas ao vivo você deu alguns guias. Isso mesmo, tá? O guia de pose em vídeo é justamente isso. Ele te dá a referência, como se fosse um Pinterest, 333 ideias, é um caminhão de ideias. Mas mais do que isso, eu explico como executar cada uma dessas ideias. E aí tá a grande sacada. Ou seja, eu ensino você a fazer a cola. Eu não te dou a cola. Eu até te dou. Mas eu te ensino. Detalhes, né, da situação. Exato, eu te ensino a fazer a cola. Você faz a cola e bum, a coisa acontece. Tá? Então é muito legal isso. Então, esse é o caminho. Então, segue a ordem. Quando você for dirigir, luz. Quando você for fotografar, desculpa, luz, composição, posicionamento, posa a pessoa, faz a foto um pouco mais posadinha no começo, e aí você vai para a direção de pessoas. Não tenta fazer tudo isso ao mesmo tempo. Se você tentar fazer tudo isso ao mesmo tempo, você vai embananar sem querer. Tá? E aí você me falou antes, mas eu só fiz um. Eu fiz um e tal, e deu isso. Outra coisa. Relaxa. Que o primeiro vai ser assim mesmo. O segundo tem que ser melhor que o primeiro, o segundo tem que ser melhor que o terceiro tem... O segundo tem que ser melhor que o primeiro, o terceiro tem que ser melhor que o segundo. Pô, e assim tem que ir.